A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para mim, nesse dia tão especial, domingo, que lembra a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, as primícias de todos os que dormem, que levantou pelo seu próprio poder da morte e o distinguiu de todos aqueles que foram ressuscitados antes dele. Ele é a primícia. E como tal, hoje é um dia especial de nós falarmos um pouco a respeito da sua ressurreição. Antes de entrar na aula de hoje, que sempre nós ministramos aos domingos, ficamos esses 3 domingos sem ministração, que estava muito ocupado em viagens, onde eu de forma nenhuma poderia estar na tranquilidade do estúdio da nossa escola, para poder ministrar a palavra de Deus para vocês. Mas hoje, pela sua misericórdia, Deus nos deu a graça de estarmos ministrando, dando vida e dando saúde para cada um de nós. Eu quero avisar a todos vocês que nós vamos dar continuidade ao nosso curso, que é Temperamentos Transformados 2. Eu coloquei 2 aqui, para distinguir do primeiro, que foi uma bênção tão especial. E você que estudou conosco, que esteve conosco e participou do primeiro, está convidado que a partir de amanhã o link estará aberto no Osana Bible School, que é Osana com 2 N's, Bible School, como se escreve em inglês.com. Então você já poderá fazer a sua inscrição para esse curso. E será a segunda parte, será a aplicação do livro de Provérbios em cada temperamento. Isso Deus cobrou de mim. Ele cobrou isso no meu coração, falando do seu espírito ao meu espírito. Você tem que terminar isso aí, porque hoje nós chegamos a um nível tão difícil no meio evangélico mundial que nós temos que pregar o evangelho para os pastores de novo. Imagina para os membros, nós temos que pregar o evangelho de novo para os pastores. A maioria deles não sabe o que é evangelho mais. Então, a mensagem de todos eles, todos, é mensagem de autoajuda. Tem uma exceção de uns 2 ou 3, meus irmãos. Meu amigo, nós estamos vivendo um tempo muito difícil no meio do evangelho. O evangelho, principalmente o evangelho neopentecostal, esse evangelho fácil, esse evangelho que o pastor não tem autoridade para falar no púlpito, esse evangelho que quem manda é outra pessoa, esse evangelho que o modo de vida das pessoas não influencia absolutamente nada no mundo. A igreja foi trazida ao mundo para influenciar o mundo e transformar pessoas do mundo para o reino de Deus e trazê-las para o reino de Deus. O que aconteceu é que o mundo entrou na igreja, está transformando a igreja em uma igreja mundana. E até os líderes entraram nessa veia do mundanismo, de tal maneira que ele não sabe mais a diferença entre, o mundo não sabe mais a diferença entre o que crê em Deus e o que não crê, entre o justo e o ímpio. Mensagem como hoje, por exemplo, eu coloquei ali toda a mensagem da Páscoa segundo a Bíblia. Umas 10 pessoas, no máximo, leram aquela mensagem que eu coloquei nessa madrugada. Porque eles acham, não, a mensagem é muito grande a mensagem, nem colocar uma coisinha pequena, é só um paliativo, é só um negócio, é igual o copinho da ceia. Que quem inventou isso vai pagar caro no reino dos céus. Quem inventou esse negócio do copinho? E agora mais facilidade ainda, que já vem uma hóstiazinha, e até mesmo as nossas igrejas Assembleia de Deus, que incrivelmente as igrejas pentecostais tradicionais assumiram isso. Assumiram, não existe mais nenhum trabalho da administração da ceia do Senhor. É uma vergonha tudo isso. Eu tenho muita vergonha de tudo isso. Hoje, para mim, falo com muita alegria no meu coração a palavra do Senhor, mas me refiro ao que nós estamos vivendo com muita tristeza na minha alma. O texto que eu coloquei aqui é o texto de Hebreus, capítulo 12, começa com o versículo 1, que diz: o Senhor Jeová falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo:
foi a instituição da Páscoa e toda a sua tipologia, toda a tipologia e os cerimoniais da ceia, tudo que se refere à ceia do Senhor é tipificado pela Páscoa. Quando nós lemos sobre isso, especialmente os textos, quando a Páscoa foi estabelecida e que ela é o tipo mais poderoso da ceia do Senhor, e no meio da Páscoa, no meio da comunhão da Páscoa, diz a palavra, não somente num texto, mas vários textos, por exemplo, João capítulo 13, versículo 1 diz, enquanto ceavam o Senhor Jesus, então instituiu a ceia, como sendo a base dela, a Páscoa. Então a Páscoa, ela é o elemento principal de base, de fundamento para o que nós temos para a igreja no Novo Testamento. Por isso é muito importante você observar a Páscoa como sendo uma tipologia da ceia do Senhor. E ele começa no versículo 1, no versículo 2 ele diz, este mês será para vós o princípio dos meses, é o início do ano. Ele conclama o início do ano. A Páscoa estabelece o início do ano, porque ela é uma tipificação da nova vida que você começa em Cristo Jesus. Você recebe o Senhor Jesus, você começa a sua nova vida, é o tipo do novo começo na sua vida, é o tipo do novo nascimento, é o tipo de uma nova experiência na vida com Deus. A ceia do Senhor, ela lembra sempre a Páscoa, porque ela é também uma proclamação, um memorial do princípio da nova vida em Cristo. Também ela é celebrada no princípio dos meses. Fala do novo início que temos quando temos comunhão na mesa do Senhor. O que fica para trás não pode ser considerado. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse é um princípio especial. E ele coloca então, no próximo versículo, o versículo 3, dizendo, falai a toda a congregação de Israel, no 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro para cada casa paterna, um cordeiro para cada família. Então você tem aqui 3 coisas. Número 1, você tem para si, número 1, depois no verso 3 diz assim, diz, para cada casa paterna, isso é, para a família Oliveira, para a família Rocha, para a família Fernandes, para a família Lacerda, enfim, as famílias, um cordeiro para cada casa paterna. Isso aí. E depois ele diz, um cordeiro para cada família. Esse texto que ele fala no princípio, no dia 10, este mês será para vós o princípio dos meses. Depois ele coloca aqui, falar a congregação, no 10º dia desse mês. Isto é, passa 1/3 até 1/3 daquele mês, que é um mês de 30 dias. Então, 1/3 seriam 10 dias. Então ele coloca aqui, a oportunidade chega até a terça parte, isto é, o 10º dia do mês. Cada um deve tomar o seu cordeiro, que é uma mensagem que traz experiência própria. Um cordeiro. A salvação é uma experiência própria. E cada um deve tomar para si o cordeiro. Então, eu tenho o cordeiro para a minha família, mas eu também tenho, que é o mesmo cordeiro, para cada um individualmente da família. O Evangelho, ele traz uma boa nova para a família. O Evangelho estabelece algo extraordinário para a família. Paulo, quando ele chegou em Filipos, aquela senhora e mais alguns 2 ou 3 irmãos tentaram seduzi-lo para que ele fosse morar na casa de Lídia. Paulo era um homem solteiro. Lídia era uma mulher solteira. Qual o problema de Paulo se casar com Lídia? Qual o problema de Paulo viver como um esposo e sua esposa Lídia e ali? Ali veio um momento muito estranho na vida de Paulo. E Deus estava de olho em Paulo. Deus estava olhando para Paulo, o caminhar dos homens, que nós fazemos muitas vezes planos, mas é Deus que o aprova, é Deus que os aprova, Deus que aprova os nossos planos. Então, havia ali uma corte, havia ali
uma monarquia, havia ali um grupo de pessoas que viviam ali, que eram parte, que tinham ligações profundas ao Império Romano. E eles escolheram aquela cidade como a cidade dos seus prazeres. Filipos era uma cidade, tinha um rio que passava ali tão lindo. Ainda é a cidade, uma cidade bonita até o dia de hoje. Quem teve o privilégio de pisar ali sabe de que eu estou falando. Então a Bíblia diz que eles estavam procurando lugar de oração. Então ela disse, não, você vai morar na minha casa e tal. Aí ele falou, eu estou tão cansado de viver que eu vou aceitar o seu convite. Às vezes as angústias, os problemas da vida pedem para que nós paremos a nossa caminhada cristã. Pedem que nós paremos no oásis, vivamos no oásis, quando o oásis é apenas uma parada para pegar fôlego, para receber um novo ar. E Paulo ali em Filipos pensou assim, bom, aqui essa mulher rica, vendedora de púrpuras, vive nesse rio transformando telas de roupas em dinheiro. Aqui será um bom lugar para nós ficarmos. E a Bíblia diz que quando eles estavam procurando um lugar, veja só, procurando um lugar, que ele já ia estabelecer ali a parada dele como família, querendo ter uma família, lutando, mas eu preciso de uma família, eu preciso de uma cama, onde você vai ter pesadelos e não sonhos. Eu preciso de uma pessoa, minha companheira, que vai ser um instrumento que, se você adiantar esse tempo na sua vida, vai ser um instrumento da sua parada total. Então, Deus, para evitar isso que ele fez, permitiu que um espírito maligno se levantasse. E através daquela jovem, Paulo, então, teve aquele problema com aquela jovem quando ele expulsa os demônios daquela moça. Então, os donos daquela moça denunciam para a aristocracia da cidade. E Paulo é preso. Paulo e Silas vão à prisão. Quando eles são presos, talvez os dois perguntassem, nós estamos aqui vivendo, queremos pregar o evangelho, queremos fazer a obra de Deus, estamos fazendo a obra de Deus. Por que Deus nos trouxe essa tribulação na vida? Por que Deus nos deu tanta tribulação, tanta angústia? Aí você pensa, eu estou pregando o evangelho, mas Deus está vendo qual é a intenção do seu coração. E essa intenção que ninguém sabe. Mas ele também sabe que essa intenção, que é boa aparentemente aos seus olhos, ela vai travar você logo a seguir. E querendo que ele não o travasse, não fosse travado na continuidade do seu ministério, ele levanta uma contenda, uma tribulação. E essa tribulação os leva à prisão em Filipos. Ao ficarem presos, com os seus pés presos ali, Deus estava dizendo, eu que estou dirigindo as vossas vidas, eu que estou dominando as vossas vidas, eu que cuido do caminhar, eu que sou o guia de vocês. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ali com os pés presos, Deus estava dizendo, o caminho para onde você estava indo não era o caminho da minha vontade. Você estava pensando em dar uma parada na vida no teu oásis, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que ganhar a aristocracia dessa cidade. Eu tenho que ganhar a casa de Lídia. Eu tenho que ganhar a casa do carcereiro. E eu tenho que ganhar os presos da cidade. O caminho que ele ia tomando o levava para uma parada ministerial, para uma parada geral na sua vida. Talvez você tenha brigado com Deus, lutado com Deus, porque eu estou nesse tronco. Ele está dizendo, eu sei para onde você estava indo. Eu sei para onde você estava caminhando. Por isso, eu te trouxe para essa prisão, para você fazer a obra total e completa. Havia uma casa completa. Havia uma aristocracia completa na cidade. A cidade inteira precisava saber quem era o Senhor. Não só uma casa exclusiva, como a casa de Lídia, que eu queria tê-lo para si, que eu queria prendê-lo para si, por ser um homem tão especial da parte de Deus. Então quero que você pense aqui, que esse cordeiro, que muitas vezes você pensa, ele é só meu, eu só meu vou desfrutar, vou fazer a minha vida, tenho meu oásis, já tenho meu dinheiro, já tenho tudo que eu tenho na vida. O que eu vou fazer agora? Vou cuidar da minha vida e o resto que se lasque. E Deus está dizendo, vou te prender em Filipos. Lá no cárcere você vai aprender que você foi trazido
nesta cidade, para ganhar esta cidade, e não para você viver uma vida exclusiva. E ele diz assim, é tão especial que ele fala assim, o texto diz assim, esse texto tão lindo diz assim, fala a toda a congregação de Israel, no 10º dia do mês, cada um tomará para si um cordeiro, mas também o cordeiro será para cada casa paterna, um cordeiro para cada família. Então, quando Paulo prega o evangelho em Filipos, ele poderia dizer assim, é para minha casa, eu vou morar aqui na casa de Lídia, é para mim. E Deus está dizendo, não, esse cordeiro tem que ser distribuído, tem que ser distribuído. E muitas vezes nós vivemos essa realidade da nossa vida. E o verso 5, verso 4 diz assim, mas se a família for pequena, para comer um cordeiro, repartirá um só com a família vizinha. Olha só que coisa. Vizinha de sua casa, segundo o número de suas almas, fareis outra conta sobre o cordeiro, segundo o que cada um pode comer. Você não pode comer o cordeiro sozinho. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você não pode comer o cordeiro só. Então o cordeiro é tão grande, é como comer uma melancia. Não tem como você comer sozinho uma melancia. O Cordeiro de Deus é tão especial, o Cordeiro de Deus, irmãos, que você vai comer e vai sobrar. Isso significa o quê? A nossa responsabilidade de evangelizar os vizinhos. Quando aquela mulher estava reclamando com o profeta, o patrão do seu esposo, diz o texto, o meu marido, teu servo, né? Ela falando para Eliseu, o que eu vou fazer por ti? O que você tem em casa se eu tenho uma botelha de azeite? Um cordeiro. Essa botelha de azeite foi tão especial na vida daquela mulher que ela não poderia de forma nenhuma usufruir daquele azeite sozinha. Ela tinha que distribuir também para os seus vizinhos, mediante a fé de cada um, quando davam as suas botelhas, as suas garrafas, os seus vasos. Eles teriam de volta aquilo que eles emprestaram. Mas, escute bem, grave essa palavra. Você não pode usufruir do azeite sozinho, como você não pode comer o cordeiro sozinho. A necessidade de evangelismo é notada quando a família é pequena demais para um cordeiro, conforme o número de almas que nós vemos que necessitam do nosso evangelismo. Deve-se tomar um cordeiro e considerar o vizinho. Isso é o evangelismo. O cordeiro sempre é grande para uma família. Conforme a capacidade de cada um comer, deve-se fazer conta para um cordeiro. A esperança é tomar em conta, é fazer a conta, é incluir o vizinho, incluir o familiar. Por quê? Porque a Bíblia promete, isto é, a promessa de Paulo, quando ele escreve e quando ele diz essa frase, tu serás salvo, mas também a tua casa será salva. Porque o evangelho é individual, mas ele também é abençoador. Ele também se ministra para todos os membros da nossa família. Que coisa preciosa. O cordeiro é sempre grande para uma família. Conforme a capacidade de um comer, deve-se fazer a conta para um cordeiro. Se cada família da fé sempre tomasse em conta a grandeza do cordeiro, teríamos mais almas saindo do Egito e nos acompanhando para a Canaã celestial. Então ele diz aqui, cada um poder comer, segundo o que cada um puder comer. Quem é o cordeiro? O cordeiro é Cristo. O cordeiro é Cristo. Deve ser apresentado sem defeito, sem pecado, porque só ele é digno dessa honra, de ser aclamado debaixo dessa honra. É Cristo. Deve ser apresentado sem defeito, sem pecado. Seu sangue deverá ser aceito, porque é um sangue que não traz consigo nenhuma culpa. Deve ser macho de um ano, e diz o texto, tomado das ovelhas ou das cabras. E ele mostra aqui pela palavra, veja só, das ovelhas, feminino, né? Das cabras, feminino. Por quê? Porque ele não é fruto da vontade da carne do varão, nem da vontade do varão. Ele é a semente da mulher. Ele é fruto da semente da mulher. Veja como a Bíblia nunca se contradiz. Em nenhum lugar dela há uma contradição. Há uma falta de entendimento seu quando lê. Mas se você
entender e procurar entender com aqueles que conhecem a palavra, então você vai entender mais fácil a palavra. Se você não tem entendimento, estude a palavra, faça um curso teológico. Nossa escola está à sua disposição. Osana Bible School. Osana com 2 N's, H e 2 N's, e bibleschool.com, como se escreve em inglês. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, estabelecidos aqui nos Estados Unidos e ministrando para o mundo inteiro para a glória do nome do Senhor. Então, ele é, e tomareis das ovelhas ou das cabras, porque ele é fruto da semente da mulher, segundo está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O próximo versículo é: e vós guardareis até o dia 14 desse mês, e o imolará toda a Assembleia dos Filhos de Israel entre as 2 tardes. O que significa isso? As 2 tardes. Entre as 2 tardes. Entre as 2 tardes. Isto é, entre a madrugada e a noite. Entre a manhã, o amanhecer, e a noite, isto é, na tarde. Então, havia 2 sacrifícios. O sacrifício de manhã e o sacrifício pela tarde. O sacrifício de manhã, ele da lei do primeiro pacto. O sacrifício da manhã é a lei, primeiro pacto. O sacrifício da tarde é o sacrifício da graça. É o sacrifício de Cristo que foi imolado na cruz do Calvário numa sexta-feira igual esta que nós passamos. Alguns homens maus entendedores da Bíblia começaram a dizer que Jesus morreu na quarta-feira. E a Bíblia comprova em todos os seus versículos que ele morreu numa sexta-feira. E agora as pessoas perguntam, mas por que ele fala do terceiro dia? Não dá para contar de sexta para sábado e sábado para domingo 2 dias. Aí ele disse, então, é porque você começa a contar na sexta-feira. Na verdade, o seu sacrifício começa exatamente na quinta-feira, em João capítulo 13. João capítulo 13 está numa quinta-feira. De quinta-feira ele vai passar a madrugada em oração e sofrimento do Getsemane. Já começa na quinta-feira. O seu sacrifício é tripartido. Sacrifício no seu espírito, seu sacrifício na sua alma e o seu sacrifício no corpo. E você só visa o sacrifício do corpo. Mas ele não está visando só o sacrifício do corpo. É o seu sacrifício tripartido. Por isso, 3 dias. Quinta, ele sacrifica o seu espírito. Quando chega na madrugada de quinta para sexta, isto é, no início da sexta-feira, ele sacrifica a sua alma no Getsemane. E é ali que ele coloca, é melhor obedecer no Getsemane do que sacrificar o corpo no Calvário. E no sábado ele é depositado, ele sofre na sexta-feira à tarde. Então aí o seu sacrifício do seu corpo. Então são 3 tipos de eventos que nós estamos vivendo. E você, quando observa só do ponto de vista de corpo, e você sabe que ele não é o corpo é o que recebe a alma, é o tabernáculo da alma. Então, o seu sacrifício começa na quinta-feira, quinta para sexta 1, sexta para sábado 2 e sábado para domingo 3. Então aqui se completa. Mas aí a falta de conhecimento, a falta de entendimento, a falta de leitura, a falta de tudo. A pessoa fala um montão de bobagem quanto a isso. Então, ele coloca aqui, dizendo no verso 6, e vós guardareis até o dia 14 desse mês, e o imolará toda a Assembleia dos Filhos de Israel. Então, você começa aí, ó, do 10 para o 11, do 11 para o 12, e o 13, né, e o 13 em diante. Aí você tem quantos dias? Você vai ter de quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, aparentemente 4 dias. Você tem que contar de um para o outro, para você entender que desses dias ele vai esperará. Então ele vem desde a quinta-feira até o domingo para completar todo esse período de 14, dos 4 dias depois dos 10, que seria o 10 inteiro, ele começa a contar 11 para o 12, 12 para o 13 e 13 para o 14, falando do seu sacrifício completo. Isso está bem claro aqui nesse texto. Meu Deus, isso aqui é muito especial para mim. Isso é muito grande, é muito especial para mim. Então, ele coloca aqui algo dizendo o seguinte, no verso 6, e vós guardareis até o dia 14, que aqui tem um sentido da quinta para o domingo. Da quinta para o domingo, para dar
proclamação completa ao seu trabalho redentor completo. Aí ele entra dizendo, ele será tomado e será guardado. Ele será tomado e será guardado. Então ele fala desde o momento da sua escolha para morrer até o dia em que ele é apresentado ou imolado. Ele fica num santuário, é prometido, é dedicado, é profetizado, é esperado. Esses 4 dias de espera, né, para ser apresentado, até que toda a Assembleia ofereça, é oferecido a favor de todos e não a favor de uma única pessoa. A Assembleia tem que estar presente, tem que aceitar o seu sacrifício. E essa mesma Assembleia que deveria dizer, ele vai morrer por nós, ela acabou dizendo que o sangue dele caia sobre nós. E onde está essa base? Essa base está em Deuteronômio, capítulo 21. Poucas pessoas conhecem o capítulo 21 de Deuteronômio, porque quem deveria oferecê-lo era o sacerdote, era o sumo sacerdote. E quem ofereceu foi um dos discípulos de Cristo. Então aqui a nação passa por um impasse. Aqui a nação para o impasse de quê? De bênçãos e maldições. Por causa que eles disseram para si, quando deveriam, as nossas mãos não derramaram de sangue, nem os nossos olhos o viram. Deuteronômio capítulo 21, verso 6 em diante. Ser propício ao teu povo, e então choverá. Deus fará chover sobre a terra. Isso aqui é uma base extraordinária para aqueles que estão estudando o estudo da redenção de Cristo ou a obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele coloca aqui. Depois o próximo texto é o 7, tomarão do sangue e o porão sobre os 2 umbrais, sobre a verga da porta das casas em que o comerem. Você pode observar que todas as pragas do Egito, o povo de Israel foi salvo sem fazer nada, a não ser esperar no livramento do Senhor. A única vez que o povo de Israel teve que fazer alguma coisa para se ver livre, como diz o Salmo 79, enviou sobre eles mensageiros de males. Deus enviou sobre eles mensageiros de males. É o Salmo 79, ele fala sobre isso. Então, o que quer dizer? Que cada casa deveria colocar na verga das suas portas, né, das portas, isto é, na parte de cima, na direita e na esquerda, ali. Na parte de cima, na direita e na esquerda, e deveriam marcar com sangue, isto é, o que te cobre, a cobertura da sua casa. Isso é tão real que até o dia de hoje, quando fala-se de terremoto, a sociedade, a cidade diz, corra para debaixo do umbral da sua casa, da porta da sua casa. Isso aqui é para cobrir, é para dar cobertura. Agora tem um detalhe importante, porque muitas pessoas tomaram o cordeiro e puseram o cordeiro, colocaram o cordeiro ali. Agora, o cordeiro, o anjo passou, seu primogênito morreu. Por quê? Mas eu pus o cordeiro. Eu trouxe Jesus, eu pendurei um símbolo dele na minha casa. Deu tudo errado. Mas não era isso que ele disse. Houve outras famílias que vieram e mataram o cordeiro. Mataram o cordeiro e deixaram o cordeiro morto. O seu sangue se esvaía pelo chão. Passou o sangue, passou o anjo e o primogênito morreu. Deus, por que meu primogênito morreu? Mas eu não mandei você fazer isso. Você matou o cordeiro e deixou o seu sangue sendo escorrido pelo chão. Outra família pegou o cordeiro, matou o cordeiro e pôs o sangue na bacia. O anjo também passou. Passou e o primogênito morreu. Deus, por que meu primogênito morreu? Eu derramei o sangue, está aqui na bacia. Mas não foi isso que eu disse. E por fim, uma última família, a 4ª família. Eu trouxe o cordeiro, eu imolei o cordeiro, eu derramei o seu sangue numa bacia, e então com uma esponja naquele tempo, eu então marquei o umbral de cima, da direita e da esquerda. E o anjo passou e o meu primogênito viveu. Então muitas pessoas que estão fazendo tudo errado. Eu creio em Cristo, mas você já passou o sangue dele no seu coração? Mas eu peguei o cordeiro e matei o cordeiro. Mas você já passou o sangue dele no seu coração?
Ah, mas eu trouxe o cordeiro, eu matei o cordeiro, eu também coloquei o cordeiro na bacia. Mas você já passou o sangue dele no seu coração? É isso que ele está estabelecendo e marcando. Oh, meu amigo, você que está me ouvindo agora, você é um dia especial, um dia de domingo, um dia de ressurreição, porque o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ele tinha uma razão por que ressuscitar dentre os mortos. Quando ele veio ao mundo, ele teve que escolher durante a vida. Ou eu cumpro a lei, ou eu não peco, ou eu morro. Se eu só morrer, eu não tenho como voltar. Se eu só morrer, eu não tenho como voltar, porque não tem uma promessa nenhuma. Não há nenhuma promessa quanto a isso. O que eu farei? Escolherei vencer a morte, não pecarei, ou eu cumprirei a lei? E a Bíblia diz no livro de Levíticos, capítulo 18, diz o texto, porque poucas pessoas falam porque ele ressuscitou dentre os mortos, mas não sabem por que ele ressuscitou dentre os mortos, a razão pela qual ele ressuscitou dentre os mortos. Eu queria mostrar só um pequeno detalhe, não dá para explicar tudo isso em um pouco de hora. Ele diz assim, fala aos filhos de Israel, eu sou o que sou. Quando Deus dizia assim, ele está dizendo, eu estou assinando o que eu estou falando. Eu estou estabelecendo o que eu estou dizendo. Estou determinando pelo que eu falo. Ele disse, não farei as mesmas obras que são feitas na terra do Egito, na qual habitastes. E nem fareis conforme as obras da terra de Canaã, para onde vos levo. E ele coloca assim, verso 4. Mas cumprireis os meus preceitos, as minhas leis, guardareis os meus estatutos, e andando neles. Aí ele assina de novo, eu sou o que sou. Aí depois ele diz assim, cuidareis de cumprir as minhas leis, porque o homem que as cumprir viverá. Isto é, depois da morte viverá. Aí ele coloca uma promessa, eu sou o que sou, 3 vezes o Pai, o Filho e o Espírito Santo colocam isso aqui. São 3 promessas, igual a bênção, é a bênção sacerdotal que ele coloca. Ele assina as 3 vezes, então ele fala assim, aquele que cumprir a lei, eu darei para ele o direito de ressuscitar depois da morte. Jesus ressuscitou dentre os mortos porque ele cumpriu a lei. O objetivo da lei era Cristo, mostrar a Cristo. O objetivo da lei era revelar a Cristo. O fim da lei era Cristo, isto é, o objetivo da lei era revelar a Cristo. E ele cumpriu toda a lei. E ao cumprir toda a lei, ele se adonhou dessa promessa da ressurreição depois da morte. E como ele ia ressuscitar, ele disse, então eu dou a minha vida em favor de muitos. Eu dou a minha vida em favor de muitos. Veja só que coisa tremenda esse texto. Esse texto mostra que deu a vida porque ele tinha consciência de que ele ia ressuscitar. E ele ressuscitou porque ele cumpriu os seus mandamentos. As 3 palavras, os 3 eu sou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma promessa extraordinária. Por que ele ressuscitou dentre os mortos? Porque ele cumpriu a lei. Porque está dizendo, cuidarei de cumprir os meus mandamentos, as minhas leis, meus preceitos. E o homem que as cumprir, ressuscitará. Esse é o sentido da palavra. Ressuscitará. E essa foi a grande verdade desse poderoso evento da morte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, nosso dever não é anunciar, um momentinho só, nosso dever não é anunciar simplesmente, nosso dever não é dizer simplesmente Jesus ressuscitou, mas nosso dever é dizer por que ele ressuscitou, por que ele ressuscitou dentre os mortos. Amém, meus irmãos? Que essa bênção poderosa que nos deu o privilégio de dar esse momento a vocês, momento gratuito de fé para o seu coração, usando as redes que eu uso para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho e mostrar que Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador, que nós precisamos realmente do novo nascimento e ter uma nova vida em Cristo. Não há uma outra saída a não ser essa. Quero apresentar para vocês a minha Bíblia Alfa, essa Bíblia Alfa, você tem nela todas as explicações, veja, dos versículos do Antigo Testamento. Onde você parar, você vai encontrar cada versículo da Bíblia. Eu gastei 40 anos para poder fazer esse trabalho. Junto com ela está também a Bíblia,
a Bíblia Ômega. Vocês estão vendo que ela é menor agora? Ela é menor, está vendo? Ela é menor agora. Por que ela é menor? Ela é menor e maior ao mesmo tempo. A Bíblia revelada Ômega do Novo Testamento e a Bíblia Alfa do Antigo Testamento. Então você tem agora o privilégio de estar chegando ao Brasil no início do mês de maio, nós já vamos ter a Bíblia física. Esta Bíblia também já está na Apple Store. Você pode baixar esta Bíblia na Apple Store. Amém? Então, esse material já vai estar... A Alfa já está disponível para você. Vocês podem adquirir no meujesus.org. E a Bíblia Ômega, você tem que esperar até o início do mês de maio. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria agradecer a Deus, queria louvar o nome do Senhor por esse dia tão especial, no qual nós tivemos o privilégio de dizer para vocês, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, que um cordeiro é para cada família, que um cordeiro tem que ser dado, que também dá para você e para todas as pessoas da sua casa paternal. Que a bênção do Senhor Jesus, que enriquece e não acrescenta dores, permaneça com cada um de vocês, e vocês tenham um domingo, e aqueles que ainda vão ter culto, tenham um culto que possa oferecer ao Senhor um culto especial. Porque agora estou saindo já para o meu último trabalho da tarde, que vai entrar pela noite, estarei pregando na igreja Casa de Oração, lá em Los Angeles. Que Deus abençoe, um grande abraço para todos vocês, eu amo vocês, e lembre-se de nós, lembrem-se de nós e do trabalho que nós estamos fazendo aqui neste país. Estamos traduzindo a Bíblia para o espanhol, traduzindo a Bíblia para o inglês. E assim que eu terminar, Deus terá um outro plano para a nossa vida. Que Deus abençoe todos vocês, obrigado. E agora, dia 27 ao 30, em nome do Senhor Jesus, dia 27 ao 30, nós vamos ter o grande seminário, que é este aqui, ó. Temperamentos Transformados do Novo Homem, número 2. O segundo. Vai começar agora, dia 27 deste mês de abril. A partir de amanhã vai estar em Osana, com H e 2 N's, Osana Bible School, assim como se diz em inglês, .com, para você se inscrever. Um abraço carinhoso a todos vocês. Obrigado por estar sempre conosco. Obrigado pela audiência tão especial. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Orem por nós. Amém? Vocês que desejam fazer algum tipo de aporte para o nosso ministério, dralderi@gmail.com. Voltou a funcionar. Nós voltamos a funcionar. dralderi@gmail.com. Quero orar por todos vocês que com o coração aberto têm abençoado o nosso ministério durante essa semana que passou. Todos aqueles que aportaram alguma gota, alguma semente no nosso ministério. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, que Ele te faça prosperar. Que eu possa ser terra fértil na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. E que todos aqueles que estão com o seu coração nesta família sejam parte dessa família, a família Osana, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho e pela lembrança de nós nas vossas orações. Muito obrigado, que Deus abençoe.